Good morning, everyone! Ao contrário de que muitas pessoas pensam, eu não acordo às 5 da manhã para aprender idiomas. Às 8 já é bem cedo para mim se eu não tenho nenhum compromisso de manhã. Eu não funciono muito bem de manhã, não consigo reter muitas informações, então eu prefiro estudar de tarde e de noite. Claro que nem sempre eu tenho tempo para estudar nesses horários, mas são os melhores horários para mim. E é importante a gente entender que horário funciona melhor pra gente. Eu sou uma pessoa que não absorve muita informação de manhã, então não adianta eu tentar estudar de manhã, porque não vai ser tão eficiente quanto em outros horários. Então é importante você saber que horário funciona melhor para você. Na minha rotina eu incluo idiomas que eu já falo, porque é importante para manter, porque senão a gente acaba esquecendo se não usar. Eu dou aulas de inglês e francês online, então são idiomas bem fáceis de manter, porque eu trabalho com isso, então eu passo a maior parte do meu dia falando inglês e francês. O inglês é inevitável, então mesmo quando eu não estou procurando estudar inglês, mesmo no meu tempo livre, tudo é inglês. Então é um idioma muito fácil de manter, porque qualquer rede social que eu abrir, música que eu vou escutar, série, tudo é em inglês hoje em dia. Então é muito fácil de ter esse contato. Eu entro no YouTube, a maioria dos vídeos que eu assisto é em inglês, as músicas que eu escuto, a maioria é em inglês. Quando a gente encontra pessoas de outros países, mesmo que o idioma deles não seja inglês, geralmente o idioma que a gente vai usar é o inglês, então é muito fácil de manter. Eu estou constantemente lendo em francês, então quando eu não estou trabalhando, o que eu faço para manter o francês é ler. Já faz mais ou menos uns 2, 3 anos que eu só leio em francês, e eu leio um livro atrás do outro. Eu terminei um livro, eu começo outro. Se eu fico sem ler por um tempo, parece que falta algo. E eu gosto muito de ler em francês. Gosto também de outros em português e espanhol, mas claro, eu gosto de manter o francês porque o francês é um idioma que a parte da escrita é um pouco mais difícil, porque eu aprendi mais fácil na parte de falar do que escrever, porque eles não pronunciam alguns sons, então é mais difícil de lembrar como é que se escreve aquela palavra. Então tem que ver muitas vezes como a palavra é escrita para lembrar, porque na pronúncia eles não falam aquela letra. Então, ler me ajudou muito a melhorar isso no francês, que era a minha dificuldade. Eu uso o aplicativo e-reader Prestígio, porque ele gera áudio dos livros que eu leio. Então, eu leio e escuto quando eu consigo, e às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu quero continuar lendo a história, então eu boto o áudio e continuo escutando a história em vez de ler. Então, eu faço isso, e às vezes, quando é possível, eu faço os dois, leio e escuto. O espanhol é o idioma que é mais complicado para mim manter, porque eu não tenho muitos gostos em espanhol, assim, que eu consiga manter todos os dias, como o inglês e o francês, também porque eu não trabalho com espanhol. Mas eu tenho fases que eu tenho mais contato, geralmente quando sai uma série que eu gosto em espanhol, então eu tô vendo os episódios todos os dias, então eu tô praticando todos os dias. Eu geralmente vejo com legenda em espanhol e não olho a legenda, mas se tem alguma coisa que eu não entendi, eu uso a legenda como um apoio para dar uma olhadinha o que significa. E o espanhol também é um idioma que eu consigo usar muito cada vez que eu viajo, eu encontro pessoas de outros países, porque sempre tem alguém que fala espanhol. O espanhol é um idioma muito falado em vários lugares do mundo, vários países falam, então é muito fácil de encontrar pessoas que falam espanhol para praticar. Também acompanho muitos youtubers em espanhol, é uma coisa que me ajuda, porque cada vez que eles postam um vídeo eu vou lá e assisto e já tem aquela prática de espanhol naquele dia. O que eu gosto muito de assistir é o Luisito Comunica, que é um canal do México e faz vídeos sobre viagens. Então eu gosto muito, é muito interessante os vídeos dele, ele é muito engraçado. E o espanhol mexicano é relativamente fácil de entender comparado, por exemplo, da Espanha. Eu sempre tive mais dificuldade com o espanhol da Espanha. Agora eu tô com um pouco mais de facilidade porque eu tô vendo muitas séries da Espanha. Mas antes, quando eu tava aprendendo, não tinha tanto contato com isso também. Não conhecia muitas pessoas da Espanha, porque eu viajava mais pela América do Sul. Então agora mais pela Europa, e como Portugal é do lado da Espanha, eu tenho mais contato com pessoas da Espanha. Então tá ficando um pouco mais fácil de entender o sotaque da Espanha. Outro canal que eu gosto muito de ver é o Juan, do Easy Spanish. Ele faz vídeos em espanhol mais lento e sobre vários assuntos. É bem legal. Ele tem um canal pessoal também sobre viagens. Então, ele fala bem lento, é bem fácil de entender. Geralmente, o sotaque mexicano também é mais fácil de entender. Então, são dois canais que eu gosto muito de acompanhar. Normalmente, quando eu faço exercícios, eu acompanho algum vídeo em inglês ou francês. Então, quando eu comecei a fazer exercício, eu aprendi o nome dos exercícios todos em inglês. E quando eu fui pra academia a primeira vez, eu não sabia o nome de nada em português. Então, é engraçado que mesmo a gente falando português, às vezes a gente pode aprender coisas em outro idioma antes do nosso próprio idioma. Então, no caso, eu sabia como fazer exercício, mas não sabia como se chamava em português e conhecia em inglês e às vezes em francês também. Então, tutoriais de tudo, não só de exercícios. É bom assistir tutoriais de... Eu também assisti muito tutoriais de maquiagem, então tem coisas que eu sabia em inglês, não sabia em português. Tutorial de exercício, tutoriais de coisas da internet, também de como fazer alguma coisa e eu não sei as coisas em português porque eu aprendi diretamente no idioma que eu estava aprendendo na época, que era o inglês.
E também quando eu vou para academia, eu escuto música ou podcast nos idiomas que eu estou aprendendo ou os que eu estou mantendo. No momento eu estou aprendendo 2 idiomas, o alemão e o mandarim. Eu não estudo os dois todos os dias. Isso depende muito do que eu tô com vontade de estudar naquele dia, da minha motivação. Eu nunca tive uma rotina exata de aprender idiomas, eu sempre fui fazendo o que eu gosto de fazer e descobrindo coisas novas no idioma. Mas de qualquer maneira eu sempre mantive o contato e alguma certa rotina com os idiomas que eu aprendo. Eu nunca fiquei muito tempo sem ver nada naquele idioma, sem estudar. Alguns meses atrás eu terminei a árvore do Duolingo em alemão. E eu também terminei a série Nikos Weg, que eu estava assistindo, que na verdade é uma série feita para estudantes, eu já falei algumas vezes, é a melhor série feita para estudantes. Eu fiquei muito surpreendida de encontrar algo assim em alemão, porque geralmente os melhores materiais são em inglês e os outros idiomas é difícil de encontrar coisas boas, mas essa série realmente superou as séries de inglês, é muito bem feita. E aí eu dei uma desanimada, porque eu terminei a série, terminei o Duolingo, e aí eu resolvi, vou revisar um pouco o meu mandarim. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu lembrava muito dos caracteres que eu estava estudando, então já dei uma animada pro mandarim. Então a motivação vai indo, né, de um pro outro, nem sempre eu tô super motivada pra um idioma. E mais recentemente encontrei várias bandas que eu gostei muito em alemão, então eu tô escutando muita música em alemão, procurando a letra, estudando. Então, conforme eu vou encontrando coisas que eu gosto, a minha motivação vai e vem. Então eu vou fazendo uma rotação entre os dois idiomas e aprendendo os dois. Outra coisa que eu faço, já comentei também em outros vídeos, é sempre ter coisas disponíveis no idioma para você não poder fugir do idioma. Então nas redes sociais, sigam pessoas que escrevam no idioma que você está aprendendo. Tenha apps dos idiomas no seu celular. Tenha muitas músicas. Siga pessoas no YouTube também, vídeos. Tenha contato. Bote séries, opções de séries naquele idioma. Troque o idioma do celular. Para não conseguir fugir do idioma, mesmo quando você não vai estudar, você vai olhar ali no celular e vai ter alguma coisa naquele idioma. Nine. Ok, vou estudar alemão. Isso é o que faz a minha rotina com o idioma ser algo duradouro e realista, porque eu não me forço muito assim, eu tenho que estudar 3 horas de texto com áudio hoje. Se eu tô com vontade de estudar 3 horas de texto com áudio, eu vou, mas se eu tô com vontade de ouvir só música, eu vou ouvir música. O importante é ter contato com o idioma diariamente. A maneira vai depender da vontade da pessoa, porque se você está se forçando a estudar ser algo chato, é mais difícil de aprender. E para mim sempre foi algo natural, assim, eu incluí os idiomas na minha rotina, não é algo assim forçado, assim, eu tenho que estudar 3 horas daqui aqui. Então é algo normal na minha rotina, tanto porque eu trabalho com isso, e nas minhas horas vagas eu também quero descobrir músicas novas, séries novas em idiomas diferentes, e isso acaba mantendo a minha rotina divertida e fácil de manter. Durante a semana eu trabalho muitas horas, então eu não consigo estudar tanto. Às vezes em um intervalo e outro eu leio um pouco, vejo um pouco com texto com áudio, escuto música, mas nem sempre eu consigo estudar. Então eu vou tirando vários prints do que eu vou estudando no celular ou no computador. E no final de semana, quando eu tenho mais tempo, eu passo tudo a limpo e faço a minha revisão e preparo a minha semana assim, o que eu quero estudar, o que eu quero revisar essa semana. Mas nada muito forçado, assim, eu anoto assim, eu quero terminar essa lição, eu quero aprender como eu cantar essa música, e anoto algumas ideias do que eu quero fazer. E final de semana também, às vezes, quando eu saio, são eventos internacionais, então eu acabo falando com pessoas de vários lugares e acabo usando os idiomas que eu estou aprendendo ou os que eu já falo. Também uso muitos aplicativos para aprender idioma. Eu já fiz vários vídeos sobre aplicativos, eu também vou deixar eles linkados, os aplicativos que eu uso. Mas no momento, os que eu estou usando mais é o Link para o alemão. Então eu estou lendo textos com áudio da série Nikos Weg. Então eles têm lições relacionadas com a série. Então é bem interessante, eu estou aprendendo bastante. Outro que eu descobri recentemente, né? Na verdade, redescobri porque eu usei para o francês e eu acabei esquecendo. Era um site chamado Closemaster e agora eles têm um aplicativo Closemaster que ele estuda com frases. Então eu acho ótimo porque são frases, às vezes são expressões, não dá para traduzir literalmente, então eu acabo aprendendo muita coisa. Então tem a frase, tem que usar a palavra para completar aquela frase ou expressão. E às vezes também dá para escutar e escrever o que falta na frase. Então é muito bom para praticar, eu tô aprendendo muito. Estou usando pro mandarim e pro alemão. E o terceiro app que eu estou usando muito foi um que eu já mencionei também, que é o Soundter. O Soundter é para aprender com músicas, então eu gosto muito, eu tô descobrindo músicas novas em alemão e praticando com o Soundter. Muitas pessoas indicaram o Lyrics Training, mas eu não achei as músicas que eu queria no Lyrics Training para alemão. Talvez para inglês ele tenha mais opções, mas para os idiomas que eu estou aprendendo eu não encontrei muito, então eu estou preferindo usar o Soundter. E eu também gosto de aprender muito com séries. Nos idiomas que eu já falo, eu vejo a série sem legenda ou com legenda no idioma. Nos que eu estou aprendendo, eu tenho 2 tipos de série que eu gosto de ver quando eu estou aprendendo o idioma.
uma série básica, bem fácil, tipo um desenho ou uma série para estudante, e essa série eu vou usar para estudar. Então, essa série eu vejo ou com a legenda no idioma, e se eu não sei alguma coisa eu vou parar, eu vou pesquisar. Então, esse é o momento de estudo e não muito de entretenimento. Então, eu uso séries que eu normalmente não veria, Peppa Pig, ou uma série para estudante que não é muito legal, mas que me ajuda a aprender e praticar meu listening e aprender vocabulário novo. Então, esse é o primeiro tipo de série que eu vejo. O segundo tipo de série é algo mais avançado, que eu normalmente não vou entender porque eu estou no básico, mas serve para a minha motivação, porque eu vejo assim, nossa, que legal esse conteúdo nesse idioma que eu quero aprender. Aí eu me sinto mais motivada porque eu quero conseguir entender sem legenda. Eu quero conseguir entender coisas que talvez na legenda não sejam traduzidas muito bem. Então, isso é para minha motivação. É uma série mais difícil, mas que eu goste muito. E essa série geralmente eu vejo com a extensão Learning Language do Netflix, que deixa duas legendas. Então tem a legenda no idioma e no português. Então se eu preciso, eu fiquei curiosa sobre aquela frase, eu posso clicar e ver o que significa e ouvir aquela palavra. Então é bem interessante, mas esse tipo de série eu não paro muito. Eu tento só aproveitar, é para minha motivação e também para acostumar com o som real, com o ritmo real do idioma, porque a Peppa Pig não vai falar, ninguém fala igual a Peppa Pig, e também as de criança, séries de criança e séries para estudante não falam num ritmo normal. Então eu acho legal ter esse contato com o ritmo natural do idioma também. Então eu vejo sempre dois tipos de séries, uma para aprender e uma para aproveitar. E na questão dos desenhos animados, eu também quero mencionar que nem sempre porque é um desenho animado vai ser fácil de entender. Então, quando eu comecei a aprender idiomas, muitas pessoas falam, vê desenho animado, é mais fácil. Então, eu fui tentar ver, por exemplo, o Bob Esponja. Não é fácil entender o Bob Esponja se você está no básico. Ou o Avatar, ou Três Espiãs Demais. Então, são desenhos que são um pouquinho mais avançados. Então, não é porque é desenho que vai ser fácil. Por exemplo, Peppa Pig tem que ser um desenho bem bobinho, assim, que é mais fácil de entender. Conforme você vai avançando, dá para ver desenhos mais avançados. Então foi o que eu fiz com o francês, por exemplo, eu vi Peppa Pig, depois eu consegui ver as Meninas Superpoderosas, depois Três Espiãs, Avatar. E até nos desenhos tem níveis diferentes, nem todos os desenhos vão ser fáceis de entender. Essa é a minha rotina durante a semana. Eu mantenho os meus idiomas com o meu trabalho e também com música, aplicativos, séries, filmes. Então, durante a semana, o que eu consigo fazer é nos poucos intervalos que eu tenho. Eu não consigo estudar muito. E no final de semana é quando eu tenho mais tempo para revisar e ver as palavras novas e preparar o que eu vou fazer para a próxima semana. Então, se é para assim, eu quero aprender essa música, eu vou anotar isso no meu caderno. Então, já deixo mais organizado e faço a minha revisão e realmente estudo um pouco mais. E quando tem algum tempo livre, algum dia que se eu não vou trabalhar alguma coisa, eu consigo estudar mais também. Mas seria isso que eu faço para manter. Então eu crio essa atmosfera para ter os idiomas que eu quero aprender e manter em todos os lugares. Então, redes sociais, tudo. Eu não tenho mais muita coisa em português. Então, músicas, livros, eu tento ver. Se eu quero ler um livro que é em português, eu tento ver a versão dele em outro idioma. Então, já li livros que o original era em português, mas eu li em francês ou eu li em espanhol. Porque dessa maneira eu estou fazendo as coisas que eu quero fazer, mas ainda aprendendo idiomas ao mesmo tempo. Eu tenho um livro onde eu conto como eu fiz para aprender todos os idiomas que eu aprendi, como eu fiz para aprender sozinha, do zero até o avançado. E nesse livro eu também compartilho métodos que eu aprendi como professora. Então, métodos que eu estudei, treinamentos que eu passei para ser professora. Então, eu compartilho todas essas informações, além de uma lista de conteúdos para cada idioma. Então, conteúdos para estudar inglês, conteúdos para estudar espanhol, francês. Então, eu tenho tudo isso no meu livro, que o nome é Projeto Poliglota. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday!